23 de janeiro, sejam muito bem-vindos ao plano anual da leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós temos um convidado mais especial, né, que a galera já conhece, tá morrendo de saudade. Missionário Gustavo. E a gente não pode dizer que ele é da cidade de Refúgio Natal porque ele só está emprestado. A gente emprestou. Casa caiu. E eu gostaria de lembrar vocês de ir até o final do vídeo, porque lá no final Deus tem uma palavra para você dentro dos capítulos que nós estamos lendo. E lembrar você também, querido, de assinar, de seguir o canal do YouTube da Cidade Refúgio Sede Internacional aqui. Segue para que a gente possa alcançar mais e mais seguidores para que nós possamos fazer uma live aqui. Então vocês vão correndo lá, vão até o final e segue e acione o sininho para ser avisado no momento que entrar o novo plano de leitura. Hoje nós vamos ler em Êxodo 14 ao 16. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Harote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Harote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Por que vocês nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerras e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com o vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros. Logo antes de amanhecer,
da coluna de fogo e da nuvem do Senhor, olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Êxodo 15, a canção de Moisés. Então Moisés e os israelitas cantaram esta canção a Deus: o Senhor. Cantarei ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os carros e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, e eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro, e o seu nome é Senhor. Ele jogou no mar o exército egípcio e os seus carros de guerra. Os seus melhores oficiais se afogaram no mar vermelho. O mar profundo os cobriu. Como uma pedra, eles foram até o fundo. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível. Ela despedaça o inimigo. Como é maravilhosa a tua vitória. Derrota os teus inimigos, e com a tua ira furiosa, tu os queimas como se fossem palha. Tu sopraste e as águas se amontoaram. As ondas se levantaram como muralhas, e o fundo do mar ficou duro como gelo. Os inimigos disseram: nós iremos atrás deles, e os alcançaremos. Pegaremos todas as coisas que são deles, e ficaremos com tudo o que quisermos. Com as nossas espadas, nós os mataremos. Porém tu, ó Senhor, sopraste, e os egípcios se afogaram, afundaram como chumbo no mar bravo. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Estendeste a tua mão direita, e a terra engoliu os que nos perseguiam. Por causa do teu amor, tu guiaste o povo que salvaste. Com teu grande poder, tu os levaste para a tua terra santa. Os povos ouviram falar do que fizeste e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados. Os chefes dos edomitas estão assustados. Os poderosos moabitas perderam a coragem, e todos os cananeus estão tremendo. O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram o teu grande poder e ficaram parados como se fossem pedras, até que tivesse passado o teu o povo que livraste da escravidão. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor, que escolheste. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor, que escolheste para morar, o templo que tu mesmo construíste. O Senhor Deus será rei para todo sempre. A canção de Miriam. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com os seus cavalos e cavalheiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e os cobrissem. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro, e todas as mulheres a acompanharam, tocando o pandeiro e dançando. E Miriam cantou para todas assim:
cantem ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os carros e os cavaleiros dentro do mar. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali porque era amarga. Por isso, aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: o que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água, e a água ficou boa para beber. Foi nesse lugar que o Senhor deu as leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Depois, os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto da água. Êxodo 16. O maná e as codornas. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do 2º mês depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No 6º dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde, vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que vem e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto, e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem, e o Senhor Deus disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas que cobriam o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No 6º dia, pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa.
Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhes disse: amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem. Os que quiserem cozinhar, que cozinhem. E guardem para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse: comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso, separado para Deus, o Senhor. Neste dia, vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham esse alimento durante 6 dias, porém no 7º dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim, o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná, para que, no futuro, os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da arca da aliança, para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Então, eu sei que você, com certeza, você já tem uma linha de pensamento. Ela já foi na minha frente para falar da Não, eu só quero dar um adendo, assim, mas que povo tinhoso, teimoso, desobediente. Aí eu penso, né, a gente traz para o dia de hoje o aprendizado, né, que nós também somos tinhosos e desobedientes. O que Deus faz por nós, o que Deus provê para nós. Não, antigamente tinha as suas, né, o que acontecia, e hoje nós temos um outro quadro, um outro tempo, outra geração, e a gente vê Deus agindo da mesma maneira, nos provendo, nos cuidando, nos dando livramentos, sabe? Cuidando dos seus filhos, e a gente vê muitas vezes a pessoa, diante do que Deus está fazendo, deixar de crer muitas vezes, né? Aí eu falo isso, eu trago isso para mim. Sabe? É tanta coisa que acontece muitas vezes para turbar a nossa visão, para tirar de nós o alvo que está ali, que Deus está fazendo com a gente, e muitas vezes a fé esmurece e nós desagradamos a Deus. E quando temos que simplesmente agradar a Deus, tendo fé mediante a qualquer situação, mas nós somos tinhosos. O povo de Deus é tinhoso antes e é tinhoso agora. Vamos fazer É uma coisa assim que eu... Vamos fazer um paralelo das gerações? A gente começou o livro de Gênesis, estamos agora em Êxodo. A gente sabe que Deus levantou Abraão e chamou Abraão para dele levantar um povo que seria o seu agente missionário na terra. O povo que seria responsável por apresentar Deus ao mundo. E aí o que acontece? Esse povo vai para o Egito, 70 almas, conforme a gente lembra. Jacó e a sua família é um total de 70 almas. No passar desses anos, o que acontece com aquele povo que foi para o Egito? Jacó conhecia Deus. José conhecia Deus, mas os seus descendentes não tiveram experiência com Deus. É por isso que a gente usa aquela expressão, filho de crente, crentinho é, né? Então, no sentido do quê? Não é porque o meu pai, ou a minha mãe, ou os meus pais, ou as minhas mães tiveram uma experiência com Deus, que aquela experiência é minha. Eu preciso ter a minha própria experiência para eu conhecer a Deus. Isso pro povo de Israel. Aí é que tá. E de uma maneira assim... Maravilhoso. Meu Deus, não existe palavras. Como Deus se apresentou, como Deus esteve no meio daquele povo. Eles tiveram o privilégio de ver Deus fazendo, cara, manda maná do céu para ele pegar de manhã. Aí é que tá, vamos pela ordem dos mas eventos. Eu tô indo pelo fator de que você Sim. disse, né? Filho de peixe, peixe não é, mas não é. Tem que ter experiência. Aí o que acontece? Vem a escravidão. Por que veio a escravidão?
Porque o povo não conhecia Deus, começa a se prostrar diante dos deuses do Egito. Quando o Senhor manifesta as 10 pragas sobre o Egito, cada uma das pragas derrotava uma entidade específica do Egito. Ou seja, aqueles deuses que o povo de Deus, que não conhecia a Deus, era povo de Deus somente por tradição e por herança, e não por experiência, começou então a ver que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é maior do que os deuses do Egito. Aí o que acontece? Deus tira o povo da escravidão. Deus tira o povo do Egito e leva o povo para o deserto. Por quê? Porque embora o povo tenha saído do Egito, Deus agora precisava tirar o Egito do povo. E é por isso que Deus leva o povo para o deserto. E aí começa o processo. Que processo? Bem, se eu vou usar esse povo para ser o meu agente missionário na terra, eles precisam me conhecer. Então no Egito, com as pragas, ele já tem a revelação de que Deus é o Todo-Poderoso. Só que aí é muito fácil a gente reverenciar a Deus pelo seu poder. E aí entra a questão de nós reverenciarmos a Deus pelo relacionamento com Deus, que é baseado no conceito de obediência. É quando o Senhor fala com o povo: a partir de hoje vocês vão receber o maná, então vocês vão colher todos os dias uma porção específica. Por quê? Dependência. Deus estava ensinando eles a depender e a obedecer. E a obedecer. E para a gente concluir a compreensão do contexto que a gente está trazendo Deus havia acabado de abrir o Mar Vermelho, o povo chega em Mara, lida com as águas amargas e começam a murmurar. E aí a gente compreende o segredo, né? A resposta de por que uma caminhada que levaria alguns meses são extensas ao ponto de durarem 40 anos, por causa da murmuração. E aí a gente entende que o tamanho do deserto de cada pessoa é o tamanho da sua boca. Então o povo murmura e por isso o seu deserto se torna tão extenso. Qual é a palavra que Deus tem para a sua vida no dia de hoje? Essa porção, esse maná de hoje. Aprenda a obedecer a Deus. Aprenda a lembrar do que Ele já fez na sua vida um dia. Os mar vermelhos que Ele já abriu, os rios Jordão que Ele já abriu, as muitas maravilhas que Ele manifestou. Aprenda a ser grato, lá vai a gente falar de novo de gratidão, e a reconhecer que o mesmo Deus que fez maravilhas é o mesmo Deus que está exigindo de você a obediência, convidando você à obediência. Ele se manifesta nas grandes coisas, mas pede de nós as essenciais, que é a submissão e a obediência a Ele. Assim, o deserto vai ser mais curto, porque deserto é indispensável para Deus tirar de nós o mundo, o Egito. Porque muita gente está dentro da igreja servindo a Deus só pelas maravilhas que Ele fez, sem conhecer a Deus pela intimidade com Ele. Então, obedece ao Senhor, que você vai ver a plenitude que Ele tem para a sua vida. Pastora, tem uma coisa que a senhora sempre fala nas pregações, não sei se a palavra certa é essa, que é contentamento, que é quando a gente fica feliz com aquilo que Deus nos deu, né? E o povo de Israel, o povo que estava ali no Egito, Deus estava dando tudo que eles precisavam e mesmo assim eles estavam sempre insatisfeitos, né? Descontentes. Porque não aprenderam a se contentar com a porção diária. Inclusive, isso é um segredo para a gente lidar com a ansiedade, essa síndrome, né, de ansiedade da atualidade. As pessoas se preocupando sempre com o dia seguinte. E aqui nessa porção das Escrituras está o segredo. Tem maná para hoje e amanhã. Amanhã Deus proverá. Tá? Para cada dia baixa o seu mal e para cada dia baixa também o seu bem e a provisão. E aí eu termino então falando o que eu sempre falo, que é muito simples, que é o que eu sempre falo: silêncio, adore, obedeça, fale menos, fale mais com Ele, se relacione mais com Ele, para que os desertos da vida, né, não sejam resultados de posicionamentos e palavras que muitas vezes nos condicionam a uma situação assim repetitiva, ciclos, né, de situações. De reprovações. É isso. Então, esse ano é o ano de Daniel, né? Quarto de guerra, meu irmão. Muito relacionamento com Deus, oração, que nós vamos atravessar esse deserto aprendendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então é isso. Até Êxodo 17. Deus abençoe. Qual é a música para esse momento? Eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar.